Peço a você que, por gentileza, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Com a graça do nosso Deus, hoje adentramos nesse 14º e conhecidíssimo capítulo da Palavra de Deus registrado no Evangelho de João. Conforme foi pré-anunciado pelo irmão Felipe, hoje eu apresentarei a vocês, olhando para esse texto, o remédio para um coração perturbado. Com a Bíblia aberta, vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Pode tomar seu assento. Meus irmãos, certamente o coração perturbado, o coração angustiado é próprio dos seres humanos. Se eu fosse um dos falsos profetas que encontramos por aí, eu diria assim: Deus está me dizendo que hoje há alguém aqui com o coração perturbado. E eu ia acertar. Porque, invariavelmente, o nosso coração se encontrará assim, perturbado, angustiado. Porque nós tendemos a focar nas coisas desse mundo. Tendemos a focar nos problemas que nos circundam. Tendemos a nos entristecer com problemas reais. Problemas que nos afligem exatamente porque somos seres humanos, passíveis a sofrimento. O mal está à nossa volta. Há doenças, pestes, há entes queridos doentes, há familiares que partem, há empregos que são encerrados, há filhos que não vêm. Tudo isso acontece no nosso espectro, na nossa realidade, e isso evidentemente causa no nosso coração uma tristeza, uma perturbação. No texto que nós estudaremos nessa manhã, nós vamos encontrar o Senhor Jesus fortalecendo a fé dos seus discípulos. Você deve se lembrar que nós estamos na noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Judas acabara de sair para entregar o seu Senhor. Jesus então vai ser injustamente julgado, condenado, no dia seguinte morto. Agora, o que eu preciso que você tenha em sua mente é que, apesar dos discípulos terem caminhado com Jesus por 3 anos, eles frequentaram o melhor seminário do mundo, 3 anos aos pés do grande mestre, o Senhor. Mas apesar disso, apesar dessa proximidade com o Senhor, desse conhecimento adquirido vivencialmente, vendo Jesus, apesar de tudo isso, o coração dos discípulos estava ali perturbado. Eles estavam angustiados. Isso também é verdade para mim e para você. Porque não importa quantos anos você tenha de caminhada cristã. Não importa se a sua conversão aconteceu lá na igreja primitiva. Não importa. Você vai, por vez ou outra, encontrar o seu coração angustiado, perturbado. Haverá situações que vai te afligir, de tal forma que o seu coração vai sangrar. Seu coração vai parar aqui na sua garganta. Talvez você está assim hoje. Talvez você esteve assim por um tempo. E certamente, um dia lá na frente, amanhã ou mais para frente, você se encontrará assim novamente. Porque isso faz parte dos problemas próprios da natureza caída. O pecado causou isso. Então, nessa passagem que está diante de nós, o Senhor Jesus vai nos apresentar um remédio. Um remédio contra essa perturbação no coração. Já que é próprio dos seres humanos e invariavelmente nós nos encontraremos assim, então é muito importante que saibamos como afastar esse coração perturbado. Que remédio eu preciso tomar? Vamos dar uma olhada no nosso texto com calma. Eu ia pregar até o versículo 12, 13 por aí, mas eu vou ficar só nos 3 primeiros, porque não vai dar tempo. Mas vamos dar uma olhada com calma nesses 3 primeiros versos.
Porque logo no primeiro versículo, na parte A, o Senhor Jesus, ele vai afirmar a perturbação do coração dos discípulos. Veja aí. Não se turbe o coração de vocês. Não se turbe o coração de vocês. Apesar da tradução dar a entender que Jesus está prevendo uma perturbação futura, não se turbem. Agora o coração de vocês está tranquilo, mas não deixe que o coração de vocês se turbe. Apesar do texto, da tradução que nós temos aqui, pelo menos a minha, parecer ir nesse sentido, eu concordo com o tradutor, um estudioso chamado William Hendricks e outros, que entende e traduziu por conta do grego, que a melhor maneira de você entender esse texto é que o seu coração não continue perturbado. Que o coração de vocês não continue perturbado, ou que não haja mais ou maiores perturbações. Porque naquele momento, certamente o coração dos discípulos já se encontrava perturbado. E há razões para isso. E a pergunta que a gente faz é, por que o coração dos discípulos se encontravam nesse momento assim, tão perturbado? Nós vamos perceber que Jesus, no capítulo 14, todinho, ele vai consolar os seus discípulos. Por quê? Não porque eles terão seus corações perturbados, seu coração perturbado mais para frente, mas porque já estava perturbado. Mas a grande questão levantada é, por que o coração dos discípulos se encontrava assim? O que é que aconteceu? Porque ninguém fica com o coração perturbado à toa. Acordei de manhã com o coração perturbado. Você ouviu alguma notícia, você ficou sabendo de algo, você se lembrou de algo, aí seu coração se perturbou. Para a gente entender as razões que levou os discípulos a ter o coração tão perturbado assim, é preciso olhar para o cenário, é preciso olhar para um contexto distante, e também é preciso olhar para um contexto imediato, um contexto próximo. O que aconteceu? Por que o coração dos discípulos estava perturbado, então? Às vezes nós lemos o texto de maneira fria, nós não nos colocamos no lugar dos discípulos, nós não nos colocamos no cenário em que as coisas aconteceram, e nós não entendemos assim algumas expressões de Jesus, ou não conseguimos projetar um certo sentimento no coração dos discípulos, ou na vida dos discípulos. Mas o fato é que eles estavam perturbados por algumas razões. Aqui nós podemos perceber uma das razões. Jesus estava frequentemente anunciando a sua morte. Jesus estava frequentemente dizendo, eu preciso partir, eu vou para o Pai. E se tem algo que angustia o nosso coração, é saber que um ente querido vai partir. Está doente, acamado. 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, eu recebi uma ligação de uma prima, e ela disse que minha avó estava na UTI, com diversas complicações, e a família já até foi chamada para se despedir da minha avó, enquanto eu estava aqui. Meu coração se perturbou. A angústia tomou conta de mim, pois afinal, é a minha avó. É a avó que eu estimo como uma mãe, e ela está prestes a partir. Provavelmente você já viveu isso, você já experimentou esse tipo de angústia, esse tipo de coração amassado, amacetado. A dor, o sofrimento, a angústia de você saber que alguém vai embora. E os discípulos estão nesse contexto. Jesus está dizendo, eu vou embora, eu tenho que partir. Eu preciso. Olha o capítulo 7, versículo 33. Jesus disse assim, eu estou com vocês apenas por um pouco de tempo, logo eu irei para aquele que me enviou. Você deve se lembrar que desde o capítulo 5, os judeus estão tentando matar Jesus, e os discípulos estão vendo tudo isso. Eles estão vendo essa perseguição, e a cada capítulo que estamos estudando, nós percebemos que essa perseguição vai se acentuando cada vez mais. Tudo está cooperando para a morte de Jesus. E para piorar, Jesus está falando que vai morrer. No capítulo 10, versículo 11, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele está dizendo que vai morrer. Em João 10, 17, Jesus disse assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la.
Veja, ele está claramente dizendo e alertando os seus discípulos constantemente que ele vai morrer, que ele vai embora, ele precisa voltar para o Pai. Após o final do capítulo 11, capítulo que narra a ressurreição de Lázaro, nós percebemos que o Sinédrio se reuniu a fim de planejar a morte de Jesus. Os discípulos sabiam disso. Quem poderia ir contra o Sinédrio? Quem ousaria se levantar contra a Suprema Corte, que estava corrompida lá naqueles dias? Ainda no capítulo 12, capítulo que nós estudamos recentemente, Jesus também prediz a sua morte. Lembra que ele disse assim: se a semente de trigo não cair no chão e morrer, não dará fruto. É preciso morrer. Então Jesus constantemente está avisando os seus discípulos que a sua morte está iminente. Que logo, logo ele vai morrer e vai deixar os seus discípulos. Isso, de certa forma, angustiou o coração dos discípulos. Assim como angustiou o seu coração quando você recebeu a notícia que um ente querido seu estava prestes a enfrentar a morte. Mas o que mais perturbava o coração dos discípulos? A ideia de que o Messias seria morto. Eu acabei de falar a ideia de que Jesus morreria, agora eu estou usando o termo Messias. Por quê? Como nós bem sabemos, os judeus criaram uma expectativa equivocada acerca do Messias. O Messias triunfante, o Messias que acabaria com Roma, o Império Romano, colocaria o Império Romano para correr. Um rei que se assentaria no trono, estabeleceria a paz sobre Israel, dominando sobre todas as nações. Essa era a mentalidade de Messias que eles tinham. E os judeus, também os discípulos, tinham a mesma ideia. Nós percebemos que eles tinham a mesma ideia. Basta você ver os evangelhos em Mateus, como eles imaginavam o reino, eles brigavam para estar à direita, outra à esquerda, a mãe deles brigava também, porque eles imaginavam um reino terreno, um rei vitorioso que colocaria Roma para correr. Só que agora Jesus está dizendo que vai morrer. Como conciliar a ideia de um rei vitorioso com um rei que morre? Racionalmente, isso não faz muito sentido. Porque um rei vitorioso é um rei que mata os seus adversários. Um rei que morre é um rei fracassado. Agora, como conciliar isso? Ele é o Messias ou não é? Se ele é o Messias, como ele pode morrer? Se ele morrer, então ele não pode ser o Messias. Você deve se lembrar lá do capítulo 12, da entrada triunfal. Jesus então entra e é aclamado rei, montado no jumentinho. Ele atravessa ali por Jerusalém, uma multidão dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, ele é o rei de Israel. Os discípulos estavam ali, e certamente é um momento de muita empolgação. Ele é de fato o rei. É agora que nós vamos tomar o trono de Roma, Herodes vai cair. Nós vamos vencer, porque agora a multidão reconhece ele como rei, não é só um grupo de 12, agora é uma multidão. Uma esperança se acendeu no coração deles. Mas agora nós chegamos no capítulo 13 e 14, Jesus começa a dizer que vai morrer. Isso, de certa forma, entristeceu ou confundiu a cabeça dos discípulos. Nós sabemos que os discípulos só entenderam depois da ressurreição. Tudo era muito confuso para eles. Inclusive o apóstolo João, ele mesmo só entendeu algumas coisas depois da ressurreição. Porque tudo era novo para eles, e talvez se você estivesse lá, você também não entenderia. Será que Jesus está usando linguagem figurada? Será que é uma parábola? O que Jesus quer dizer aqui? Será que ele vai mesmo literalmente? Será que não? Não era muito claro para eles. E esse conflito em suas mentes certamente perturbou os seus corações. O que mais perturbava o coração dos discípulos? A ideia de que eles seriam perseguidos. Porque não é só Jesus que vai ser perseguido e morto. Os discípulos também. Em Mateus 24, 9, aquele sermão profético, Jesus disse assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão entregues, serão perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Jesus disse isso a eles em Mateus capítulo 24. Se você virar uma página da tua Bíblia, chega lá no capítulo 15, ainda nesse contexto, dentro do cenáculo, nesta reunião em que Jesus está com os seus discípulos, Jesus disse assim no versículo 18 e 19 do capítulo 15:
se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Veja, irmãos, se você souber que está há uma perseguição em curso, e que essa perseguição vai te afetar, vai tirar a sua vida até, se possível, uma perseguição que pode até mesmo levar à morte dos seus filhos, da sua esposa na sua frente, isso angustiaria o seu coração. Não só por sua vida, mas pela vida dos seus entes queridos também. Porque saber que estamos prestes a morrer causa angústia e perturbação em nossos corações. Agora, voltando para o nosso contexto mais imediato, mais próximo. O que aconteceu nesse dia? Aconteceram coisas que trouxe perturbação aos corações, ao coração dos discípulos também. Veja só. Em primeiro lugar, a ideia de que um deles seria o traidor. Estavam todos reunidos, comendo à mesa, e de repente Jesus anuncia que um deles seria o traidor. Trairia Jesus. Como eles não sabiam quem era o traidor, porque Jesus não deixou claro quem era o traidor, qualquer um poderia ser o traidor. Qualquer olhar esquisito de Jesus para algum dos discípulos, pronto, deve ser esse. Ou parava a dúvida também, será que eu não sou eu também? A ideia de que havia um traidor entre eles trouxe angústia. Se você está num exército, numa tropa, e você descobre que um dos soldados ali, há um traidor no meio da tropa, toda a tropa vai ficar angustiada. Afinal, o que é que esse cara vai fazer? Como ele colocará a vida dos soldados em risco? Não se sabe. Como não sabia quem era o traidor, então ficaram ali num ambiente tenso. Afinal, o traidor pode ser qualquer um. Mas nós temos ainda, nesse mesmo contexto, o episódio em que eles ficaram envergonhados. Você deve se lembrar que quando o capítulo 13 começa, o capítulo anterior começa, os discípulos estão ali naquele recinto para celebrar a Páscoa judaica. E você deve se lembrar que não havia alguém para lavar os pés dos discípulos, nem de Jesus. Os discípulos não lavaram os pés de ninguém, nem os seus próprios pés, tampouco lavaram os pés de Jesus. E Jesus então dá uma grande lição, uma tremenda lição de humildade. E com certeza, essa bola fora deles fez com que eles ficassem envergonhados. E ficar envergonhado é algo que perturba o nosso coração. Quando você passa uma vergonha pública, seu coração se aflige, se entristece. Mas o que mais perturbava o coração dos discípulos? A ideia de que um dos discípulos, Pedro, negaria o Senhor 3 vezes. Não é qualquer discípulo. É Pedro. Alguém que disse que daria sua vida por Jesus. Alguém que fazia parte do núcleo mais próximo de Jesus. Alguém que é cogitado como o líder dos apóstolos. E agora Jesus está dizendo que esse aqui, o líder, o Pedro, o corajoso, vai negar Jesus 3 vezes. Veja que angústia, que noite tenebrosa. Jesus está prestes a enfrentar o martírio. Ele vai morrer. Seus discípulos, nesse contexto, estão preocupados com quem é o maior entre eles. Você deve se lembrar disso. Quem é o maior entre eles? Eles não conseguem colocar em prática os ensinamentos de Jesus sobre humildade. Não lava o pé de ninguém. E para piorar, descobrem que um daqueles discípulos vai trair Jesus. Você acha que não pode piorar? Jesus vai lá e diz que Pedro vai negar Jesus 3 vezes ainda naquela noite. Que noite sombria. E da ótica humana, quem precisa de consolo aqui? Jesus. Da ótica humana, se você estivesse no lugar de Jesus, seus amigos, um é traíra, o outro vai te negar. Eles estão discutindo coisas desnecessárias enquanto você está sofrendo, porque você vai morrer. Você precisa de consolo. Mas nós vamos encontrar que é Jesus consolando os discípulos.
Porque por conta de tudo o que aconteceu no contexto, desde o capítulo 5, por conta de tudo isso, o coração dos discípulos agora se encontra com uma angústia profunda, em sofrimento. Jesus, sabendo que logo seria preso, morto, condenado à morte, ele então começa a confortar e consolar a fé dos seus discípulos. Então você vai ver isso no capítulo seguinte também, até o capítulo 17. Jesus oferecendo a eles o consolo através do Espírito Santo que vai vir, eles não vão ficar só. Jesus está consolando os seus discípulos, porque Jesus sabe que a fé deles vai oscilar. Afinal, como pode o Messias morrer dessa forma? Mas o Senhor Jesus vai oferecer para os seus discípulos e para nós aqui o remédio para curar o coração turbado. Mas antes, deixe eu fazer uma pergunta a você. O que tem perturbado o seu coração? O que angustia o teu coração? O que tem tirado o teu sono? A tua fome? Quais são as suas preocupações? O que é aquilo que não te deixa em paz? Será que é porque seu emprego está fraco? Será que é porque você calculou a sua vida com base na hora extra e de repente cortaram e agora você está desesperado? Será que é porque as coisas não saem do jeito que você gostaria? Você fez planos, planejou e de repente saiu tudo do avesso do que você planejou. E seu coração fica angustiado. Eu sou do tipo de pessoa que faço plano porque eu sou bobo mesmo. Porque nunca sai do jeito que eu quero. Nunca sai do jeito que eu quero e eu vivia frustrado. Tudo que eu pretendo fazer sai o oposto. O oposto. Eu vivia frustrado com o meu coração angustiado. Aí eu aprendi uma oração feita por um puritano lá do século XVII. A oração é assim: Senhor, obrigado por frustrar os meus planos. E essa é a minha oração. E essa deve ser a sua oração também quando os seus planos forem frustrados. Porque os planos de Deus são melhores do que o nosso. Mas talvez você fez planos. Planejou ter uma conta bancária boa para você passar o resto da sua vida descansando, não deu certo. Você planejou ter uma saúde de ferro e hoje você está moribundo praticamente. Talvez a sua falta de saúde tenha tirado o teu sono. Talvez a falta de saúde de um ente querido tenha perturbado o teu coração. Nós estamos vivendo dentro do contexto dessa comunidade 2 episódios. Nós tomamos ciência de que a filha da nossa irmã Eliana, está muito enferma, muito mal, muito doente. E ela está lá no Brasil. Certamente o coração dela, você conversou com ela, você percebeu, está angustiado, está perturbado. E ela precisa das nossas orações. A nossa irmã Gide também tem uma irmã que está enferma, lá no Brasil. E ela também precisa das nossas orações. Um doente, um ente querido na nossa família, doente, causa perturbações em nossos corações. No dia que você receber a notícia de que seu pai está doente, prestes a morrer, seu coração vai ficar assim angustiado. O que mais causa essa perturbação do seu coração? Os filhos? Meus irmãos, se experimentar perturbações no coração é algo corriqueiro do dia a dia, porque nós somos seres humanos, faz parte da raça humana, o que nós devemos então fazer na prática para proteger o nosso coração dessa angústia, dessa perturbação? O que temos que fazer na prática? Qual é a solução? Qual é o remédio apresentado por Jesus nesse texto? No ponto seguinte, é exatamente isso que Jesus vai fazer. Ele vai nos apresentar o remédio, e esse remédio tem ação tanto imediata quanto profilática, ou seja, serve para proteger você de ficar perturbado no futuro. Se você está perturbado hoje, o remédio vai funcionar para você hoje. Mas também o remédio tem ação profilática, você pode tomar ele agora, e deve tomar ele agora, para que amanhã você não fique um longo período perturbado. Perturbações vão ocorrer. Todos nós vamos ter perturbações, mas o remédio vai te ajudar a aliviar essa perturbação e até acessá-la. Eu não estou dizendo que quando você receber uma ligação
Seu pai morreu, você fala, eu tomei um remédio, que benção, meu pai morreu, aleluia. Não, você vai chorar, seu coração vai ficar angustiado, você vai sofrer. Mas esse remédio que você vai tomar hoje vai fazer com que esse sofrimento seja mitigado. Seja mitigado. Vamos ver então qual é o remédio. Aí está o remédio apresentado no versículo 1 ainda, parte B. Jesus disse assim, creiam em Deus. Creiam também em mim. Aqui está o remédio contra o coração perturbado ou turbado. A fé, a crença em Deus. Ora, perceba no texto que Jesus também está afirmando aqui a sua divindade. Creiam em Deus, eles são estimulados a crer em Deus, mas creiam também em mim. Nós sabemos que crer no Filho é o mesmo que crer em Deus. Quem crê em Deus também crê no Filho, nós sabemos por conta da doutrina da Trindade. Sendo assim, o único remédio apresentado por Jesus nesse texto, o remédio para o coração perturbado, é a crença no Deus triuno. É importante destacar também que o remédio só funciona, ele só tem efeito, se nós crermos no Deus das Sagradas Escrituras. Não vale qualquer Deus. Não vale um Deus fruto da nossa imaginação. Não vale um Deus cor-de-rosa, um Deus pantera cor-de-rosa, um Deus pintado, um Deus Barbie. É o Deus das Sagradas Escrituras. É o Deus que está registrado nas páginas da sua Bíblia, por isso que nós a lemos. Por essa razão, meus irmãos, é importante que, de fato, estudemos sobre o ser de Deus. Que conheçamos o Deus das Sagradas Escrituras. Devemos nos aprofundar em conhecer os atributos de Deus, o caráter, a natureza de Deus. O remédio só funciona se você crê no Deus das Sagradas Escrituras. Porque se você crê num Deus triunfalista vendido por aí, em que você não pode sofrer, não pode ficar doente, esse remédio não é o remédio verdadeiro, é um remédio falso. Está tomando água no lugar de remédio. É importante conhecer a Deus, porque precisamos confiar nesse Deus que conhecemos. Quando você conhece a Deus, você sabe o que Ele é capaz de fazer. Você sabe o tamanho do poder que Ele tem. Você consegue descansar nele porque você o conhece muito bem. Agora, lamentavelmente, irmãos, a cristandade hoje tem cada dia mais menosprezado o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo para os teólogos somente. Talvez só os pastores no seminário devem estudar sobre o conhecimento de Deus. Todo cristão deve se aprofundar no conhecimento de Deus. Infelizmente, a cristandade moderna tem se afastado disso e tem vivido um evangelho, entre aspas, baseado em suas emoções. Eles pulam, choram por causa de um Deus, entre aspas, que não é o Deus da Bíblia. Deus que mexe com as suas emoções. Nós precisamos entender que as nossas emoções, elas são movidas em direção a Deus, à medida em que nós o conhecemos. À medida em que nós conseguimos, de alguma forma, ainda que pequena, mensurar o tamanho do amor, da misericórdia, da graça dele. Hoje, por conta desse afastamento do conhecimento de Deus, nós percebemos uma diminuição do temor do Senhor. Uma diminuição. Sendo assim, irmãos, a crença no Deus da Bíblia nos ajuda a lidar com as perturbações do nosso coração. É de conhecimento de todos aqui o que aconteceu com a família Nagaoka. Todos vocês sabem o que aconteceu? Eu recebi a ligação, uma casa estava pegando fogo. Saí de pijama, corri, cheguei lá, já não tinha mais nada. Parecia um cenário de guerra, parecia que tinha caído uma bomba lá. Estava pegando fogo ainda na hora que eu cheguei, parecia que tinha acabado de cair uma bomba. Um cenário triste. Eles perderam tudo, mas não perderam nada, porque não perderam a fé em Deus. Porque nada com Deus é igual a tudo. Tudo sem Deus é igual a nada. É igual a nada. Eu estive lá no incêndio, eu estive lá no dia seguinte, quando foi feita a perícia, onde tem que reconstruir tudo, escavar, procurar o fogão, procurar tudo ali no meio dos escombros. Aquela manhã tensa. E após o término, foram embora os policiais, os bombeiros, muitos.
Então nos reunimos para orar. Agora, que oração se faz num momento desse? Que oração você faz num momento como esse? Sua casa acabou de ser destruída, você não tem mais nada, você só tem a roupa do corpo. E não foram apenas uma casa, 2 casas. Mas eu lembro que a irmã Dulce, ela, na sua oração, ela disse algo interessante. Ela disse assim: Senhor, eu reconheço a tua soberania. Estou falando com as minhas palavras, que eu não lembro exatamente quais foram as palavras, mas foi nesse sentido. Reconhecemos a tua soberania, louvamos o Senhor pelo teu amor, por tua graça, por quem o Senhor é. Ela começou a exaltar Deus por quem Ele é. Veja como o conhecimento de Deus é importante. E ela citou inúmeros atributos de Deus naquele momento. E uma parte da oração ela disse assim: Senhor, sei que nenhuma fagulha fugiu do teu controle. O Senhor estava lá quando começou a pegar fogo. E nenhuma fagulha fugiu do teu controle. Foi o Senhor quem deu, foi o Senhor que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Percebe, irmãos, como a crença no Deus das Escrituras, quando você conhece os atributos, ele alivia o sofrimento do teu coração? Por vezes nós estávamos ali conversando, de repente está todo mundo dando risada. Fogo pegando lá, os bombeiros trabalhando e a gente dando risada. De repente estava todo mundo triste. De repente estava alegre de novo. Triste. Eu fico imaginando a vizinhança olhando, esses brasileiros doidos da cabeça. 2 casas queimando lá, eles estão dando risada, estão felizes. Por quê? Porque nossa esperança não está nessas coisas. Está no Deus que nós conhecemos. Está no Deus do qual nós sabemos quais são os seus atributos. O Deus do qual nós conhecemos a sua natureza, a sua imutável natureza. Assim como os discípulos de Jesus, e o coração de todos que estavam ali ao entorno do incêndio, estavam evidentemente com o coração perturbado, estão até agora. Estávamos angustiados, tristes, afinal tudo foi destruído em tão pouco tempo. Mas assim como os discípulos foram consolados por Jesus, nós também fomos consolados ali. Eu posso dizer a vocês, a família Nagaoka foi consolada ali. Nós, e principalmente eles, experimentamos a paz que o mundo não pode dar. A paz que excede todo entendimento. Doeu? É sofrido? Estão sofrendo até agora? Evidente que sim. Mas a crença no Deus correto, a esperança no Deus correto traz paz. Isaías 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Veja, quando você confia em Deus, quando a sua mente está em Deus, você vai ser conservado em paz. Em paz. Quando nós conhecemos o Deus misericordioso das Sagradas Escrituras, nós nos lembramos que, por conta da nossa natureza caída, por conta dos nossos pecados, o que nós merecíamos era a condenação eterna, era o inferno e isso e daí para pior. Aí nós somos lembrados da misericórdia de Deus, do amor de Deus que não nos deu essa condenação eterna, antes nos deu a salvação em Cristo Jesus. E aí então nós precisamos nos lembrar de uma frase de um puritano que eu gosto muito, chamado Jeremiah Burroughs. Você já ouviu essa frase aqui várias vezes. Qualquer coisa desse lado do inferno é pura graça. Quando nós entendemos isso, que qualquer coisa que nós recebemos hoje, por pior que seja, da nossa ótica, ainda assim é pura graça, porque nós merecíamos algo pior do que isso. Pior do que isso. Você está desempregado, está doente, está morrendo, está passando por qualquer dificuldade, lembre-se, eu mereci algo pior do que isso. Então é graça, porque Ele me livrou da condenação eterna. Todo sofrimento nesse mundo, irmãos, é passageiro. Isso nos conforta, isso nos consola. Logo, logo, eu e você estaremos com o nosso Senhor. E quando isso acontecer, lá todas as lágrimas serão enxugadas. Lá nós não teremos mais perturbações, não haverá morte, porque todas essas coisas passaram. Outro ponto que eu quero pontuar ou destacar é que mesmo eu e você conhecendo a palavra de Deus com profundidade, mesmo você conhecendo todos os atributos de Deus,
mesmo você sendo um expert em teontologia, ou seja, a doutrina acerca de Deus, ainda assim você vai ter perturbação em seu coração. Seu coração vai ficar perturbado. E a maioria dessas perturbações acontecem ou ocorrem quando nós tiramos o foco em Deus e colocamos em pessoas, coisas ou circunstâncias. Todas as vezes que eu e você fazemos isso, em meio ao caos, focamos em pessoas, em coisas ou em circunstâncias, nosso coração será afligido. Isso vai acontecer porque colocamos a nossa esperança nessas coisas que são temporais. E quando isso acontece, o desespero toma conta de nós. É exatamente isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,18. Ele disse assim, nós não atentamos nas coisas que se veem, não devemos nos atentar para essas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. O nosso foco, a nossa mente tem que estar nas coisas que não vemos, porque aquilo que vemos são temporais. Eu lembro que eu não cheguei em casa, depois do incêndio, o Enzo quis conversar comigo, ele estava chorando muito, desesperado, triste pelo que aconteceu. E eu disse a ele, filho, tudo que eu tenho aqui, que ele perguntou dos livros do vovô, se queimou tudo, foi queimou tudo. Falei, todos os meus livros aqui são apenas papéis. A casa é de madeira. O que importa não são as coisas que nós temos, mas o Deus em que nós cremos. O vovô perdeu a casa, perdeu os livros, perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé. E é isso que realmente importa para nós. Por isso Paulo, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, ele nos orienta da seguinte forma, pensai nas coisas que são de cima. Nosso foco, nossa mente tem que ser nas coisas que são de cima, não nas coisas que são dessa terra. Porque se assim fizermos, se focarmos nas coisas da terra, nosso coração vai viver perturbado. Você vai experimentar uma perturbação constante, não uma perturbação temporária. Nós precisamos também nos lembrar do que foi registrado em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, não aqui. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você percebeu que você cantou em uma das músicas? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta. Espero que você tenha cantado isso de coração, que tenha sido verdade o que você cantou. Porque se você estiver com os seus olhos nesse mundo, você não vai conseguir cantar isso de todo o seu coração. Porque a volta de Cristo atrapalha os seus planos. Atrapalha os seus projetos. Ansioso espero a sua volta. Ele virá um dia e nos levará para ele. É isso que você cantou. E é isso que o texto nos diz. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Essa é uma verdade que claramente afasta a nossa perturbação. Existe uma cidade celestial, e eu e você estamos caminhando em direção a ela. Nós estamos passando por esse mundo como peregrinos, porque a nossa pátria não é aqui. Tudo que você tem vai ficar aqui. Seu carro, sua casa, os instrumentos musicais, tudo que você está vendo na sua volta vai perecer. Nós vamos passar. Veja como Jesus usa essa verdade de que nós não somos daqui para remover a perturbação do nosso coração. Veja aí. Os discípulos devem crer que Jesus vai preparar um lugar para eles. Creia em mim, creia em Deus, creiam também em mim. E agora, no que devemos crer? Devemos crer nas palavras de Jesus. Eu vou preparar lugar para vocês. Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Veja, há muitos aposentos. Os aposentos já existem. Tá? Então não confunda esse texto aqui. Às vezes nós temos uma impressão esquisita do texto. Nós pensamos que Jesus está falando para os discípulos assim, ei discípulos, é o seguinte, eu tenho que ir, eu vou correr porque eu tenho 3 dias para construir tudo. Como se não existisse nada e agora ele precisaria construir tudo. Veja, a casa de meu pai há muitos aposentos. Ele está afirmando que existem os aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito,
vou lhes preparar lugar. Então, por conta desse vou lhes preparar lugar, nós pensamos ou somos levados a entender que o lugar não está preparado. Mas você vai entender que essa maneira de Jesus, essas frases, ou essas palavras de Jesus nesse texto, ela aponta para um lugar. E a gente vai ver isso no desenrolar do contexto. Eu quero que você entenda que o que ele vai preparar aqui, nesse ponto aqui, é o caminho. É o caminho para o lugar que já existe. Porque se você continuar lendo, você vai perceber isso, veja aí. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Existe um caminho para chegar no lugar onde eu vou, que é o lugar onde estão as moradas. Depois você chega no versículo 6, eu sou o caminho. Como nós vamos chegar lá se nós não conhecemos o caminho? Perguntou o discípulo. Eu sou o caminho. Então perceba que a ênfase aqui não está na ideia de que Jesus vai preparar algo que não existe. Até porque se você ler Mateus 25, 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Já estava tudo preparado. Jesus apenas está dizendo para nós e para os seus discípulos, uma maneira de consolá-los é que eu preciso ir. Eu preciso preparar para vocês o caminho até o Pai. Vocês devem se lembrar do versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um texto, irmãos, registrado pelo autor de Hebreus. Nós não podemos apagar da nossa memória. Na minha adolescência, havia uma busca por anjos. Estava na moda isso. Tudo era anjo, tinha que ter anjo no altar, anjo voando para sei aonde, estou vendo um anjo ali, estou vendo um anjo em pé, não, é o Felipe, não anjo. Eu estou vendo um anjo aqui, e tudo era anjo, não sei se você é dessa época. E aí tinha uma canção que dizia que tem anjos voando nesse lugar, em cima do trono, no altar, e esses anjos levavam as nossas orações a Deus. E eu fiquei fascinado por essa ideia de anjo, eu queria que o anjo levasse as minhas orações a Deus. Até que um irmão me corrigiu com esse texto. Ele disse, você não precisa de anjo, meu filho. Você não precisa de anjo. Você tem livre acesso ao Deus, Pai, a qualquer hora, você pode falar com Ele em qualquer lugar, deixa o anjo de lado, o anjo não é para isso. E esse texto diz exatamente isso. Veja o caminho que Cristo construiu até o Pai. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que é Santo dos Santos? Era um espaço, um compartimento dentro do templo, em que somente o sumo sacerdote entrava, onde ficava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote entrava, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório. Era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. Ou seja, ninguém podia entrar ali, somente o sumo sacerdote. Portanto, irmãos, olha o autor de Hebreus dizendo para nós, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Como que eu posso entrar lá se eu não sou um sumo sacerdote? A resposta está aí. Entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O caminho para se entrar ou para adentrar no Santo dos Santos foi construído pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho. Ele foi construir o caminho. Que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Por que ele usou essa expressão por meio do véu? Você deve se lembrar que quando Jesus morre na cruz, ocorreu um terremoto muito forte. E esse terremoto simplesmente rachou o templo no meio, partindo o véu de cima a baixo. E era o véu que separava o lugar do lugar santo. O lugar santo do lugar santo dos santos, ou santíssimo. Isso evidentemente representava algo muito importante para a fé cristã. O véu que separava já não separa mais, não é assim que você canta? Não é assim que diz a velha canção? É esse véu. Então, por conta desse novo e vivo caminho, ele nos abriu por meio desse véu, isto é, do seu corpo. Então, temos, pois, um grande sacerdote na casa de Deus. Eu não preciso mais de um sacerdote, porque eu tenho um grande sacerdote, Jesus Cristo, na casa de Deus. Se eu tenho um grande sacerdote, se por causa do sangue foi feito um novo caminho, ou seja, se tudo foi mudado por causa do que Cristo fez naquela cruz, então o que eu tenho que fazer? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. O Senhor Jesus precisava ir. Ele tinha que morrer.
para preparar o caminho para os céus. Por isso, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque Ele derramou seu sangue. Porque a sua carne foi traspassada. O que Jesus está fazendo aqui nesse texto? Ele está fortalecendo os seus discípulos, mostrando que a sua morte ela é necessária. Ele precisa morrer, porque se isso não acontecer, não haverá o caminho, não haverá um acesso para chegar nas mansões celestiais. Inclusive, ele vai deixar isso claro, que se ele não for, inclusive, o Espírito Santo não pode vir. João 16, 5 e 7. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Veja, eles estavam tristes, porque Jesus disse que ia embora. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, eu preciso ir, é para o bem de vocês. Sei que vocês estão tristes, sei que vocês estão com o coração aí turbado, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus está consolando os seus discípulos, dizendo que ele precisa ir para preparar o caminho e para enviar o conselheiro. É verdade que o caminho já foi preparado e você e eu temos acesso ao Pai 24 horas por dia, mesmo vivendo nesse mundo podre, caído. O autor de Hebreus também nos lembra, lá no capítulo 13, versículo 14, que a nossa pátria não é daqui, mais uma vez. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E com isso, nós vamos entrar no segundo aspecto do qual devemos crer. Jesus disse aí que os discípulos devem crer que Ele voltará para buscá-los. Creiam em Deus, creiam também em mim. Nós acabamos de ver que nós temos que crer que Jesus vai preparar o caminho, que Ele precisa morrer para preparar esse caminho. Então Ele vai. Agora, a segunda verdade que precisamos crer, a segunda doutrina, é que Ele vai voltar para buscar os seus discípulos. Jesus disse assim no versículo 3, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Veja, irmãos, agora, Jesus está dizendo aos discípulos que a crença de que Ele vai retornar é um remédio para afastar o coração turbado deles, ou para aliviar o coração deles que está perturbado aqui, a perturbação, essa palavra. A crença na volta de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos irmãos lá de Tessalônica, lá no capítulo 4, versículo 13 e 18, ele vai usar essa doutrina, a doutrina do retorno de Cristo, para consolar o coração dos irmãos, ou para que eles, através dessa doutrina, consolem uns aos outros. Veja só. Irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem aqui é um eufemismo para os que morrem. Dormir aqui é estar morto, morreu. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus o trará mediante Jesus Cristo e com Ele aqueles que nele morreram ou dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem ou os que morreram. Veja, ele está falando da vinda de Jesus Cristo, do retorno. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Jesus disse também no texto que Ele vai voltar para que estejamos com Ele para sempre. Essa é a doutrina da segunda vinda de Cristo. A trombeta vai soar, Cristo vai voltar. E aí o apóstolo Paulo diz assim que ele termina, o versículo seguinte é, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja que o consolo para um coração arrebentado é também a doutrina da volta de Cristo. Porque quando nós olhamos para a doutrina da volta de Cristo, ou quando nós acendemos ou nutrimos a esperança de que o nosso Senhor um dia vai voltar para nos buscar, isso afasta do nosso coração a angústia.
porque nos faz lembrar que a nossa vida aqui ela é temporária, que tudo vai acabar, tudo vai passar, inclusive o nosso sofrimento. Os nossos problemas, eles acabam se Jesus voltar ou se você morrer. Quando Jesus voltar para nos levar, nós estaremos com Ele para todo sempre, num lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes, num lugar onde as lágrimas serão enxugadas. Veja o que João escreveu em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando nós nos lembramos dessa verdade, dessa realidade, que Jesus vai voltar para nos buscar e vai nos levar para um lugar onde não haverá mais choro, ranger de dentes, sofrimento, angústias e tudo mais que você está sentindo aqui, isso consola o nosso coração. Porque sabemos que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, como diz o apóstolo Paulo. Por que Paulo chamou o seu sofrimento de leve e momentâneo? Porque ele comparou o seu sofrimento com a glória que há de vir. Eu acho que ninguém aqui sofreu mais do que o apóstolo Paulo, tenho certeza disso. Foi perseguido, tentaram matar, quase morreu, foi mordido por serpente, apedrejado, sofreu, ficou na prisão. Ele diz assim: a minha leve e momentânea tribulação. Por que era leve e momentânea tribulação? Porque ele não comparou com Pedro. Ele não comparou com os romanos. Ele não se comparou com ninguém. Ele comparou todo o seu sofrimento com a glória que há de vir. Com a glória que há de vir. Quando nós fazemos isso, certamente nós vamos dizer: é leve, é momentâneo. Sua casa pegou fogo, é um sofrimento leve e momentâneo. Eu perdi uma casa, mas o Senhor Jesus garantiu que é uma morada para mim no céu. E essa morada nunca vai pegar fogo. Ela vai durar para todo sempre. Para a gente concluir, por conta do tempo, talvez hoje você se encontre com o coração semelhante ao coração do salmista, lá do Salmo 42, lido na abertura pelo irmão Felipe. Talvez você, assim como o salmista, está olhando assim para a sua situação e está dizendo: está tão difícil, está tão ruim, que as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Olha que descrição terrível. O salmista estava chorando muito. Ele chega a dizer que ele come a lágrima de dia e de noite, é o alimento dele, ele se alimenta de suas lágrimas. Havia algo que o afastou do templo de Deus, ele não podia mais ir para o templo adorar, então as pessoas estavam questionando, os algozes, os inimigos: onde está teu Deus? Esse aí é teu Deus? O Deus desse templo aí que foi tomado? E o salmista diz assim: quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Talvez você se lembre de coisas que causam sofrimento, ou causou sofrimento a você, e você ainda hoje chora angustiado. O salmista diz que ele costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, ou seja, havia coisas que ele conseguia fazer, que trazia alegria para ele, mas tudo isso foi tomado dele. Agora ele não tem mais nada disso. Ele não consegue festejar com o povo de Deus. Então o salmista, ele olha para a sua alma e diz assim para ela, num diálogo interessante: oh, minha alma, por que está tão triste? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Essa é uma pergunta que podemos fazer para nós mesmos. E devemos fazer. É natural você fazer. Mas a resposta está aí. Lembra o que Jesus disse? Qual que é o antídoto, qual que é o remédio? Creia em Deus, creia também em mim. Olha o salmista. O salmista fala para a sua alma: ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Que Deus é esse? O Deus que o salmista conhece muito bem. Pois ainda o louvarei
Quem é o Deus do salmista? Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Ou, dependendo da sua versão, Ele é o meu auxílio, aquele que vem em socorro. E ele diz assim, então a minha alma está profundamente triste. Sua alma pode estar assim hoje. Aí o salmista começa a se lembrar dos grandes feitos de Deus. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ele se lembra de tudo que Deus fez e se lembra também do sofrimento que se abateu sobre ele. E aí ele ora então, concede-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. Concede-me, Senhor, o seu fiel amor de noite. E esse amor esteja comigo também a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida, diz o salmista. Eu oro ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha. Veja o conhecimento que o salmista tinha de Deus. Deus para ele é a rocha, firmeza, segurança. E ele pergunta a Deus assim, por que te esqueceste de mim? Essa era a sensação do salmista? Talvez essa sensação que você tem quando as coisas acontecem ou vão mal para você. A impressão que Deus virou as costas, se afastou de você. Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem de agonia mortal. Veja o sofrimento dele. A agonia mortal. Quando os meus adversários zombam de mim, eu sinto como se os meus ossos estivessem sendo estraçalhados, uma agonia mortal nos meus ossos. Eles ficam me perguntando o tempo todo, onde está seu Deus? Onde está seu Deus? E aí, mais uma vez, ele pergunta para a sua alma, ô alma, por que você está tão triste assim? Por que você está tão perturbada dentro de mim? E aí ele completa dizendo, ponha a sua esperança em Deus. Ponha a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Pois Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Deus. Percebe como a crença e a fé em Deus é o único remédio para afastar a turbação dos nossos corações? Nosso coração? A fé em Deus. Mas eu repito, não é fé em qualquer Deus. É o Deus que precisamos conhecer muito bem.